Saudações aventureiros de Heartland, Gako aqui com o Sr. Fox para dar mais dicas de como mestrar e jogar aventuras de mundo aberto no seu RPG de mesa. Hoje aqui para responder a pergunta do membro do canal Tsuka Taihei, que disse aqui duas perguntas muito importantes que vai gerar bastante conteúdo aqui para tirar inclusive a dúvida de você que está ouvindo, com muito conteúdo aqui de peso interessante para você. Mas antes de tudo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos de RPG de mundo aberto e World Building e os outros que vamos trazer aqui no canal. Já deixa aí o seu like, então assiste até o final, porque eu garanto que essas dúvidas aqui também são as suas dúvidas de RPG de mundo aberto. Então bora aqui responder a pergunta. Tsuka Taihei comentou: então, eu gostaria de saber como introduzir jogadores ao mundo aberto, principalmente jogadores que estão mais focados em quests lineares e roteirizadas, e ficam esperando algo acontecer para reagir. Digo, como estimular os jogadores a ter vontade de explorar e conhecer o mundo? E aqui complementando a outra pergunta dele, segundo, como deixar o mundo vivo sem parecer que a existência do jogador é irrelevante? Para o jogador sentir que ele precisa fazer alguma coisa para aquele problema ser resolvido, tipo, para não ficar estranho e o cara pensar, entre aspas, por que eu tenho que fazer algo se existem muitos guerreiros heróis mais fortes pelo mundo? Sem cair no clichê do mundo ficar congelado enquanto ele não tá por perto. Então a primeira coisa para você introduzir os seus jogadores num mundo aberto é falar com eles ali na sessão 0, explicando a proposta de mundo aberto, principalmente se eles estão mais acostumados a jogar o RPG Railroad ali nos trilhos, linear, roteirizado, etc. Porque a pegada é totalmente diferente. Explicando ali a proposta de como funciona um RPG de mundo aberto, como é que se joga, como vai ser a proposta da mesa, das aventuras, do mundo. Isso deixa o jogador muito mais à vontade para saber se ele está interessado em jogar um mundo aberto de RPG ou continuar na linearidade, porque o mundo aberto vai exigir um pouco mais de criatividade e empenho ali do jogador para querer jogar esse outro tipo de RPG que é um pouco mais trabalhado, porque os jogadores, na minha opinião, para jogar um mundo aberto com uma dinâmica melhor entre mestre e jogador, o jogador tem que ser um pouco mais avançado em RPG, no sentido de conseguir desenvolver um personagem melhor, criando um background legal, que ele tem que estar envolvido com o sentido do mundo, uma personalidade bacana para interpretar, motivações interessantes para seguir dentro do que o mestre apresenta do mundo e das aventuras, campanhas ou qualquer coisa que vai estar por vir, ter uma maturidade melhor para conseguir jogar esse RPG de um modo que fique mais orgânico para todo mundo, sem ficar dependendo muito do mestre, ficar puxando o jogador para aventura, ou os jogadores jogarem mais ou menos e não ir para frente, ou pelo menos começar a quebrar o contexto e a atmosfera da mesa. Então uma proposta de mundo aberto simples é, pessoal, a gente vai jogar aqui uma nova mesa de RPG nesse mundo aqui, com as dicas de World Building que eu segui do canal Heartland para construí-lo. E vocês vão ser personagens que pertencem a esse mundo, nasceram, cresceram, vivem aqui nesse mundo. Eu vou dar o contexto do world building local e vocês vão criar esses personagens em relação ao mundo, junto aqui com as ideias que eu, mestre, estou trazendo para vocês. A gente combina aqui, entra num acordo e a gente vai começar a criar motivações e sentidos para vocês entrarem numa campanha, por exemplo, para vocês se conhecerem ou não, e motivações próprias de vocês, o que vocês querem para com o mundo desse RPG de mundo aberto, suas motivações, suas missões principais, seus objetivos pessoais, ligações com NPCs que vocês têm. Agora vocês vão fazer parte desse mundo aqui, vão viver nesse mundo e vão jogar as aventuras desse mundo. Os jogadores querendo participar dessa experiência, eles vão estar mais inclinados e propensos a seguir com as aventuras que você vai trazer, porque tudo vai estar encaixado direitinho para fazer sentido com eles, tudo dentro da proposta que vocês estão montando para aquele mundo aberto. Então os jogadores vão criar o background, que é o passado dele, vinculado com o cenário, vão entender como é que é o cenário, vão entender do world building, sistema de magia, religião e tudo mais que envolve o world building do mundo. Eles vão ter os próprios interesses para seguir nas quests, que vão ser diversas quests,
não é uma campanha só, você pode colocar eles em várias campanhas no decorrer do jogo, tem a motivação do porquê eles estão fazendo isso, porque eles estão atrás daquilo pro objetivo que eles querem chegar, porque eles interagem assim com tal NPC e não com aquele, as relações deles com o mundo, seja com o NPC, com a região, reputação e tudo mais. Tudo isso vai ser definido um tanto no começo e o resto durante o jogo. E isso requer que o jogador seja mais proativo, de ir atrás do que o personagem quer, ir na missão por conta de algo que faz sentido pra ele, pro grupo, ir atrás das coisas que estão ali no mundo e viver o dia a dia dele. Então, um jogador de quest linear que normalmente fica parado esperando o mestre colocar a carta na mesa pra ele ir atrás ou coisa do tipo, dependendo de como você introduz ele pro mundo aberto, o cara vai ficar perdido sem saber o que fazer. Mesmo o mundo aberto, tendo 1 milhão de possibilidades e escolhas, você ainda dá uma direção para eles. No quest linear você poda tudo isso, você corta as asas do jogador para eles seguirem aquilo, dando uma liberdade mais ou menos. Aqui tem muita liberdade, mas o mestre não vai cortar a escolha deles, o mestre vai guiar eles para algo que seja interessante para ele. Então ele começa a ver que aquilo é interessante mesmo e começa a seguir com mais foco. Mas ele pode abandonar essa ideia, seguir outra, de acordo com o que o personagem dele faz sentido. Por que eu falei também jogadores mais experientes? Porque ali, no RPG, você esquece quem você é, você virou o seu personagem dentro daquele mundo. Então se você curte muito combate e você tá querendo jogar com um personagem que ele é mais um estudioso de magia, ele não vai ficar gastando com espada, escudo e participando de torneio, ele vai querer mais focar nos grimórios, nas varinhas mágicas e estudar. Então você pode fazer um personagem com seus próprios interesses para ficar mais fácil, mas o ideal é estar na pele do personagem, bem um teatro mesmo, interpretando bem, porque se você tá na pele daquele personagem, o jogador ele tá fazendo mais orgânico ali. A proposta da mesa com o modo que vocês vão jogar fica tudo mais fácil. E lembra que uma das coisas mais importantes para se pensar na proposta de RPG de mundo aberto e mundo vivo é, enquanto no Railroad os jogadores estão acima da campanha, entre outras coisas, porque eles que fazem mover, no RPG de mundo aberto, o mundo tá acima dos jogadores. Então, independente deles irem ou não por uma campanha, resolverem ou não uma coisa, o mundo vai continuar, independente deles escolherem sim ou não para alguma coisa, porque o mundo continua. É tipo o nosso mundo. O que te impede, você que tá ouvindo, de ir lá e acabar com, aquele conflito lá do outro lado que tá acontecendo entre a vodka e a bandeira azul e amarela? O que te impede de ir lá? Você acha que o mundo tá ligando pra você resolver aquele conflito ou não? Você vai fazer o que você tá fazendo aqui no Brasil e eles vão se resolver com o nosso mundo orgânico da forma que eles vão resolver lá. Então no mundo aberto na RPG é mais ou menos a mesma ideia. O mundo continua independente dos jogadores fazerem ou não uma escolha grande ou uma escolha pequena. E entenda que os jogadores não estarem no comando do mundo para fazer a história acontecer, isso não significa que o RPG de mundo aberto não seja legal, interessante ou bom, porque entendendo melhor desse modo de jogo, você vai conseguir dar uma experiência muito melhor para os seus jogadores. E por experiência própria de todo mundo que já jogou comigo, depois de jogar mundo aberto, certinho, legal, da hora, dificilmente os jogadores vão querer ficar voltando muito para a quest de Railroad, então fica ligado nas dicas. Bom, dando uma entendida aí na proposta, vamos continuar aqui para sua pergunta para quebrar ela em partes menores para explicar certinho cada um dos pontos. Então, gostaria de saber como introduzir eles ao mundo aberto. Você põe a proposta. Não coloca eles do nada no mundo aberto se eles estão acostumados só com quest linear, que vai dar ruim de qualquer jeito isso aí, se eles não têm experiência diferente. A introdução é a proposta, explicar como é que funciona, ou melhor ainda, pega essa minutagem aí e manda pra eles, que eu expliquei tudo. Mais fácil. Então, eles estão mais focados em quests lineares e roteirizadas e ficam esperando algo acontecer para reagir, como estimular os jogadores a ter vontade de explorar e conhecer o mundo. Eles entendendo e aceitando a jogar aquela proposta, eles já não vão ter esse pensamento. Exato. Porque pensa o seguinte, a dinâmica do mundo aberto era uma dinâmica onde você é mais um gerador, um processador onde os jogadores vão indo e você vai processando. Então, para eles irem atrás, você precisa primeiro criar esse interesse. Ou seja, como o Gaku falou, você precisa mostrar qual é a dinâmica. É mostrar para eles que o jogo é isso. Vocês vão indo atrás, a gente vai gerando e vocês vão indo atrás.
E com isso também a gente já começa a pegar a parte de como estimular os jogadores aí a ter essa vontade de explorar e conhecer o mundo. Porque uma vez que você estabeleça isso, você começa a... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você estabeleceu que é um RPG medieval, fantasia, pra variar um pouco, e que é algo mais aventuresco, de guildas e pá. Então, os jogadores vão esperar isso. Então, se você começa a colocar algumas quests ali sobre isso, eles vão falar, porra, é isso aí mesmo que a gente tá indo atrás. A gente vai lá e vai atrás. Outra coisa, só que isso é uma parte um pouco mais complexa, que é você começar a introduzir objetivos dos próprios jogadores, que eles criaram para os seus personagens. E é por isso que eu concordo muito com a ideia do Gaku de que é muito melhor você pegar jogadores que têm mais experiência, que conseguem construir personagens com mais carga de personalidade e ações. E quando eu digo um objetivo, não precisa ser necessariamente um objetivo grande, mas, por exemplo, se é principalmente pra quando eles vão jogar, a primeira vez que eles vão jogar um mundo aberto, um objetivo que gere mais do que eles irem atrás de algo grandioso, mas algo que faça eles se moverem, eles explorarem o mundo. Porque aí você vai começando a criar coisas em base com o que eles estão querendo. E isso vai criando aventuras que eles mesmos vão indo atrás. Então você não vai necessariamente estimular. Os próprios jogadores já vão ver que nisso, naquilo que você está apresentando, tem o que eles querem. E por isso eu gostaria de falar também, por exemplo, para introduzir jogadores ao mundo aberto, a primeira coisa que eu penso é pensar no escopo pequeno e deixar isso claro para eles. Que é, por exemplo, pegar uma cidade assim, sei lá, uma capital ou outra um pouco menor, você constrói bem e fala, ó, a gente vai passar aventuras nessa cidade onde estão acontecendo as coisas aqui, sabe? Tem uns mistérios, sei lá o que, dependendo do como que é como vai ser a proposta desse jogo. Você constrói muito bem ali e você vai ter ali um mundo onde é para você explorar as quirks, o que traz de novelty para o seu mundo. E vai atrás dos vídeos que o Zawa já fez de como criar novelty em cidade, como construir cidades, como construir locais interessantes, porque daí você começa a criar locais que eles vão se interessar, porque a ideia é exploração. Você já disse que é exploração, você constrói essa cidade, consegue entender bem ela, então você vai introduzir eles. E como é uma coisa mais introdutória, talvez não vai ter, por exemplo, um objetivo, é essa a ideia de explorar. Você vai dando esses pequenos mistérios, esses pequenos novelties para eles irem atrás, porque você já conversou com eles que eles vão atrás disso para poder explorar. E a segunda coisa que eu penso para introduzir jogadores a mundo aberto, e a parte que eu acho mais interessante é que como eles vão buscar indo atrás dessas coisas de mundo aberto, como eles já criaram uma personalidade e talvez não tenha necessariamente um objetivo, mas eles têm uma personalidade boa, durante o jogo, conversando com NPCs, se inteirando dentro do mundo, eles mesmos vão produzir seus próprios objetivos. E eu acho que isso, pelo menos pra mim, é a coisa mais fascinante, quando o jogador ele vai sendo introduzido e ele vai vendo como é o personagem dele e ele mesmo vai criando o próprio objetivo dele e ele vai indo. Uma coisa que é muito fácil, já que você ali na sessão 0, no planejamento da história, do mundo e dos personagens dos seus jogadores, você já sabe como é que são os personagens, o passado deles, os NPCs que eles têm ligação, os locais que eles têm ligação, fica muito mais fácil para você criar quests de mundo aberto e missões e eventos de mundo aberto. Igual eu falo nesse vídeo, aqui no card e na descrição de como criar na prática essas aventuras, você pega, por exemplo, lá que eu dou exemplo do Reino da Floresta, onde os insetos gigantes estão atacando, um dos elfos ali do grupo, independente de classe ou qualquer coisa, por exemplo, que faz parte daquele reino, lembra aquele vilarejo que eu falo, que tá todo com cera de insetos, corpos sendo devorados? Pode ser o vilarejo da família dele. Ele saiu para resolver alguma coisa na capital e foi em outra missão, e obviamente essa missão não precisa ter jogada, pode ser coisa do passado, que foi antes da mesa. E agora ele tá chegando lá no vilarejo com o grupo por algum motivo, e agora ele tem que correr, procurar a família dele, lutar com os insetos aí no meio da floresta, e até que ele chega na capital e a família dele tá lá, algum parente morreu, mas eles estão lá na merda, na miséria, e perderam as terras dele, perderam lá as fazendas dos frutos que eles tinham,
E agora ele começa a se meter em várias quests que eu passo lá naquele vídeo em relação aos problemas que a capital tá enfrentando por conta dessa mini campanha, dessas missões de mundo aberto envolvendo um inseto gigante que tá fudendo com a economia daquele reino. Então você liga por meio de missões, quests, que não precisa ser a campanha principal, mas essas missões de mundo, o interesse ali do personagem. Agora, se o jogador tá jogando legal com o personagem dele, aquele personagem vai se emocionar, vai chorar, vai querer salvar a família dele, querer talvez marchar nessa campanha contra os insetos, resolver o problema. Não motivado só por vingança, porque um parente morreu, mas pelo fato de que precisam dele ali, e ele é um pseudo-herói ali, pelo personagem que ele criou, né? Então isso liga ali uma motivação do mundo com o background do personagem, do jogador, pra ele mexer a bunda e resolver uma coisa que tá na missão de mundo ali. E o que o Gaku tá falando aqui me fez lembrar uma coisa que é muito interessante. É que talvez uma coisa que talvez os jogadores não sabem aproveitar, talvez, muito, é que RPG não é apenas ir atrás da missão e completar ela. É muito essa ideia de você vivenciar aquele mundo. Porque, e isso reforça ainda mais o quanto precisa de um jogador que cria bons personagens. Porque aí vai precisar de interpretação, de estar junto ali, conversar com os NPCs. E também da sua parte, né, da sua responsabilidade como mestre de conseguir criar NPCs que pareçam realmente ser pessoas que vivem naquele mundo, que têm suas próprias opiniões. Porque parte do, pelo menos que eu mais gosto do mundo aberto, é que eu não preciso me preocupar, embora de certa forma tenha essa preocupação porque o meu personagem tem os seus próprios objetivos, mas não tem uma preocupação de, por exemplo, eu passar vários dias numa taverna conversando para obter informações ou só para ver como que é o local, porque isso também faz parte da experiência de estar dentro daquele jogo. Por que você quer migrar para um mundo aberto? Geralmente eu vejo o mundo aberto, a grande vantagem dele, o que ele proporciona, é aumentar a capacidade do jogador se sentir dentro do seu mundo. Conseguir fazer com que ele fale, puta merda, eu tô dentro do mundo do Gaku, eu tô dentro do mundo do Fox, eu tô dentro do seu mundo, Tsukaya. Tsukateia. É certo, velho, só lê ali. Tsukateia. Pô. Tsuka Taihei. Você corta. Não, sério, lê aí só lê certo pra eu cortar depois. Tsukateia. Meu Deus do céu. Como que é? Só lê Tsuka, dentro do seu mundo, Tsuka, fala. Do seu mundo, Tsuka. E, pelo menos, pra mim, é a grande vantagem do mundo aberto. A maior vantagem que eu mais gosto é isso. Então, acho interessante prestar atenção nesse ponto. É por isso que muitos jogadores só acostumados com Railroad, mas que não estão com a maturidade no RPG, em outras experiências ou pensamentos, eles vão achar o mundo aberto complicado porque eles podem estar com a mentalidade de criar ficha de boneco simples só para rolar dado e cumprir missões e ter uma recompensa. Só que o mundo aberto ele tá muito mais ligado, que nem você falou, a vivenciar aquele mundo, ser parte dele. É uma experiência totalmente diferente, por isso que eu fico sempre fazendo associação como entrar em um mundo virtual, esquecer que a gente é alguém num capacete de realidade e encarnar nesse personagem, nesse outro mundo maluco de RPG e fantasia. E aí a gente começa também a entrar na parte que ele pergunta de como deixar o mundo vivo sem parecer que a existência do jogador é irrelevante. E na pergunta dele, eu desconstruo uns negócios aqui, principalmente por ele fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. Pro jogador sentir que ele precisa fazer alguma coisa para aquele problema ser resolvido. Isso parece muito que você ainda tá com a mentalidade de Railroad, porque se você tá no mundo aberto, a grande esquema dele é que o jogador não precisa fazer nada. O que quero dizer não é que ele não precisa fazer nada, mas que ele não é obrigado a fazer algo. E essa é o grande problema que eu vejo muitos mestres, que eles acabam se perdendo nisso. Em outras palavras, você não pode se apegar muito a trama que você fez ou aos ganchos. E isso me faz lembrar também a forma como eu tento fazer uma mesa, uma aventuras, mundo aberto, porque você tem que mudar um pouco a sua mentalidade de construir qual vai ser a aventura e pensar em como o mundo está, o que tem no mundo. E o exemplo que eu vou dar aqui seria o seguinte. Por exemplo, você normalmente pensaria em criar uma trama de um vilão que tá, sei lá, querendo roubar uma esmeralda, que é poderosa,
para o plano dele de, sei lá o que, dominar o mundo, mas ele tá ali na cidade e ele tá fazendo as tramóias dele. Você ia fazer com que isso se encasse e fazer esses jogadores irem atrás. A forma como eu penso em fazer isso é o seguinte: você cria o vilão, você estabelece como ele está fazendo isso, que ele está planejando, como ele vai fazer essas coisas. Por exemplo, ele tá na cidade Tulforge, ali, uma pequena cidade onde concentra minérios vindo das minas perto da montanha. E ali tem meio que dutos subterrâneos pós-guerra, onde tá essa joia aí. Só que para isso ele precisa pegar as informações que tá no escritório do Lorde, por exemplo. Então ele tá traçando lá os planos dele ali. E um desses planos, ele começa, por exemplo, a assediar uma vila de goblins para fazer uns roubos de algumas carroças. Ele contrata alguns magos para fingir que tem um culto de ocultistas na floresta. Ele faz mais alguma outra coisinha ali. E daí você começa a pensar nas consequências das ações dele. Pera aí, goblins estão atacando as carroças de comida. Começa a faltar, por exemplo, como é uma cidade que é mais voltada para mineração, de fazer fabricação de coisas com metais, então ela precisa de mantimentos de outras vilas, de cidades mais distantes. Então começa a cortar, por exemplo, o suprimento de trigo. Então o trigo começa a faltar, as padarias começam a aumentar os preços dos produtos. Enquanto isso, tem as coisas dos cultistas lá. Os fazendeiros começam a falar sobre isso, tem animais sendo vistos que estão fugindo de lá, então os guardas são mandados para investigar isso, tem guardas sendo mandados para fazer as coisas ali dos goblins. Isso começa a diminuir a quantidade de pessoas que tem de guardas dentro da cidade, onde daí alguns bandidos começam começar a querer roubar os padeiros, porque agora tem poucos guardas, então eles mesmos roubam os padeiros para eles venderem mais barato. E com isso, cria uma outra situação. Por exemplo, os padeiros que agora estão vendo que estão sendo roubados e estão tendo esses problemas, eles começam a querer contratar aventureiros. E você só vai cada vez mais criando uma bola de neve. E mais do que isso, você vai fazendo a parte do mundo vivo, que é, se os jogadores não estão indo atrás, as coisas continuam acontecendo. Então, todo esse problema vai sendo agravado ou sendo resolvido, mas gerando outros problemas. Só que, alguma hora, isso bate na bunda ali do jogador. Só que aí que tá. A água bate na bunda do jogador, mas você não tem que esperar que o jogador reaja. O que eu quero dizer não é que não reaja, mas que não resolva. Tente, ir atrás do vilão. Mas sim que ele vai se mover pra parar com essa água que tá batendo na bunda dele. Mesmo que isso não necessariamente leve a ele realmente enfrentar o vilão, mas isso faz você conseguir pensar nas consequências que estão acontecendo ali, porque daí você não cai nessa ideia de que o jogador vai ficar meio que, porque eu tenho que fazer algo se existem muitos guerreiros heróis fortes pelo mundo, porque muitas vezes tá acontecendo outras coisas, ou por exemplo, é uma coisa que tá incomodando ali o jogador naquele momento, ou porque, por exemplo, um desses jogadores, ele tem um objetivo de estudar mais magias. Só que um desses caras que ele quer estudar, porque é um grande conhecedor da magia, é um dos magos que foi contratado pelo vilão, por exemplo. Então alguma hora ele vai acabar parando ali. E se você já criou essa ideia nos jogadores, que é essa ideia de que você já passou, é pra se aventurar, vocês vão ter que vivenciar e resolver alguns problemas aí nessa idade, na hora que bater alguma água na bunda, os jogadores vão querer fazer alguma coisa, tá entendendo? E Fox, esse exemplo que você deu, como é que faz pra parecer ali que a existência do jogador que tá jogando essa história, ela não fique relevante? Porque na minha visão, quando você tá jogando no mundo aberto, não é você meio que faz uma troca. Porque a grande pergunta do Tsuka é tipo assim, putz, eles vão achar que eles não têm relevância dentro da trama que eu criei. Você troca isso pela capacidade de ele falar, putz, eu posso fazer o que eu quiser e ir pra onde eu puder dentro das minhas capacidades. É isso que ele controla. Você vai dar essa relevância pra ele, porque ele vai moldando as coisas que estão acontecendo com essa capacidade de ir pra onde ele quer ir. Que ele vai puxando o mestre e o mestre vai gerando as coisas.
E para você que curte nosso conteúdo e quer dar uma força pro canal, aproveita e vira membro do canal clicando aí no botão Seja Membro que tá aí embaixo. Você tem acesso a vídeos exclusivos, respondemos suas dúvidas com prioridade, tanto lá na ala de membros quanto lá no Discord do canal, que também tá na descrição. Então dá essa força aí pro canal, ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, vira membro do canal e bora continuar aqui com as dicas. E uma das coisas que você pode pensar é o seguinte: já viu Star Wars Rogue One? Star Wars Rogue One é um grupo ali de pessoas que seriam totalmente relevantes à trilogia do Star Wars, da Nova Esperança. Eles não são o Luke, a Leia e o Han Solo, que são os protagonistas daquele roteiro que faz acontecer a trama, mas eles são ali personagens que dentro das capacidades dele conseguiram contribuir pelo menos um pouco pro vilão aos poucos ser derrotado. Então eles não tiveram que ir lá e destruir a Estrela da Morte, mas eles ajudaram uma parcela para que heróis mais, digamos, com um nível mais avançado do que eles continuassem. Então o personagem, para se sentir relevante, ele não precisa ser o herói do mundo, igual o Railroad acontece. Você é level baixo e te contratam para destruir um deus no final da campanha, por algum motivo. Mas você contribui um pouco para, às vezes, aquele herói que já tá no topo ter uma ajuda sua que foi importante, o que acontece do Rogue One pro Nova Esperança, dos planos da Estrela da Morte. E a proposta do mundo aberto muitas vezes não é você ser esse herói que salva o mundo, porque tem tantas aventuras e possibilidades explorando o mundo que você pode fazer, e as campanhas de mundo aberto, elas não acabam em salvar o mundo ou um grande desfecho totalmente. Existem essas, mas são tantas possibilidades de campanhas, igual eu falo naquele outro vídeo de como criar aventuras e criar missões de mundo aberto na prática, que são tantas coisas para você vivenciar por anos e anos e anos com o seu personagem, que é até interessante você upar de level mais devagar para conseguir a experiência de tudo isso. Porque quanto mais você upa de level, dependendo do sistema, as aventuras vão começando a ficar mais loucas uma atrás da outra, de mirabolante de poder assim. E pro mundo aberto, ter a possibilidade de vivenciar todas as missões no mundo, seguindo a vida do seu personagem, é uma experiência totalmente diferente. E, na minha opinião, muito mais interessante. E isso aí que o Fox falou novamente, que você perguntou dos personagens não fazerem porque existem heróis mais fortes pelo mundo que podem resolver sem cair no clichê do mundo congelar enquanto eles não resolvem esse problema, não é uma preocupação de jogador de mundo aberto. Eles têm opção de escolher ou não fazer uma missão, e muitas vezes o que afeta a motivação deles e os objetivos deles que eles vão atrás por algum motivo. A simples vontade de explorar um local, mesmo não tendo um contexto muito grande do porquê fazer isso, já é um motivador para ele ir naquele local. Então, muitas das suas dúvidas realmente estão como um pensamento de mestre de Railroad ainda, porque o mundo aberto, ele é uma proposta diferente do jogo, ele não é um cenário diferente. Você pode jogar D&D, Dungeons and Dragons, em campanhas de revistinhas fechadas, e você pode, se você manja muito do cenário, colocar seus jogadores para viverem lá. Então é o mesmo cenário, Forgotten Realms, que pega o mundo aberto e uma campanha fechada de Railroad. Então é um modo de jogo, não é um mundo que vai ser aberto com muitas possibilidades, mas você ainda coloca eles num Railroad, porque é um modo de jogo. O mundo aberto, ele é um modo de jogo com um cenário mais interessante para que ele aconteça direito, com um cenário vivo e tudo mais. E no caso desse jogador pensar, não vou derrotar aquele grande vilão do mal porque tem um herói mais forte para fazer isso. Tá, e por que um camponês que acabou de treinar espada com a guarda para virar um guardinha vai querer matar um deus que tem que ser detido em 2 meses? É porque eu sou foda, eu sou o protagonista. Não, tipo, mano, é igual eu falei do negócio lá do conflito geopolítico que tá acontecendo. O que um brasileiro aleatório vai querer resolver e ganhar prêmio Nobel da Paz? Isso, é o que eu quis dizer fazendo essa piada. Tipo, porque antes você tá com aquela ideia que você é o protagonista daquela história. E aqui o mundo é o protagonista, e vocês vivem naquele mundo contando as suas histórias, vivendo as suas vidas, seguindo a própria jornada de cada um, e as missões de mundo e campanhas de mundo que o mestre apresenta. É por isso que não é tão interessante para um mundo aberto, as missões que você faz serem muito fechadas. Como eu falei, as missões que eu faço um texto ali de 3, 4 linhas,
dependendo da situação, e o resto vai no improviso, porque se os jogadores não comprarem a ideia, caso seja algo mais do mundo do que vinculado a eles, tudo bem, eu coloco alguma consequência depois, que pode ou não afetar eles, mas eu não perdi uma semana escrevendo uma puta campanha fechada que ninguém vai querer participar. Então, pro mundo aberto, vivo, você tem que ser um mestre no improviso também. Não é só improvisar na conversa dos diálogos com o NPC, mas improvisar as quests e como elas afetam o mundo, o que o mundo faz pra afetar essa quest. Toda essa sinergia maluca de interligar uma coisa com a outra. Então, ser um mestre no improviso é muito importante. E eu vou deixar aqui no card na descrição conteúdo aqui do canal sobre como improvisar melhor para você desenvolver esse lado. Inclusive, baixando o mapa lá do vídeo de como criar a aventura na prática e assistindo aquele vídeo, você treina com o seu grupo naquele mapinha de world building bizarrão, mas cheio de quest da hora, quests que vão ser improvisadas e tudo mais. Já deixa aí o seu like e comenta aí pra mim como é que estão suas aventuras de mundo aberto. Deixem suas dúvidas aí nos comentários. Bora jogar RPG? Até a próxima!